Olá! Bom, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho da minha história, como eu comecei, o que me levou a fazer ginecologia e obstetrícia e o meu amor por essa área que eu escolhi. Bom, eu sou filha de um pai que era administrador hospitalar, então eu ia buscá-lo sempre no trabalho com a minha mãe e eu sempre via aquele ambiente de hospital e aquilo me encantava. Então eu sabia desde pequena que eu queria ser médica. Eu não tinha médicos na família. Então isso era uma novidade para minha família e meus pais sempre me apoiaram e eu sempre falava, não, quando eu crescer eu quero trabalhar nesse ambiente. E quando eu passei para medicina, a gente não tinha tantas condições, né? Eu passei numa faculdade particular, então meu pai teve que se desdobrar para pagar a faculdade e lá pelo meio da faculdade, mais ou menos, ele teve que vender um apartamento que ele tinha, que a gente morava em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, eu sou de São Paulo, mas mudei pra cá aos 10, 12 anos de idade. E ele teve que vender esse apartamento, eu nunca esqueço, foi um dia bem marcante pra mim, que eu falei, não, realmente eu preciso dar valor nisso que meu pai tá fazendo por mim. E eu nunca esqueço também quando meu pai foi fazer minha matrícula na faculdade, que ele me disse, esse é o maior presente que eu tô te dando, é o seu estudo e eu quero que você aproveite muito bem ele e faça dele o seu sustento, né? E aquilo ficou muito marcado pra mim. Meus amigos todos tinham carro, eu não tinha, né? Então eu sempre fui de carona, de ônibus, porque meu pai tava pagando a minha faculdade, isso pra mim já era o máximo. E ele sempre falou, não, seu primeiro carro você que vai comprar. E aí quando eu terminei a faculdade, a gente terminou devendo, então acabou que eu tive que trabalhar, a gente fez um acordo para eu conseguir terminar de pagar a faculdade, então eu fiquei ajudando meu pai a pagar. E isso eu acho que na vida quando a gente busca, né, assim, quando as coisas são mais difíceis e você luta por elas, eu acho que você dá mais valor, sabe? Eu durante a faculdade trabalhava em televisão. Então eu fazia programa, eu fazia propaganda para poder ter um dinheirinho a mais, para poder sair, para poder pagar minha formatura. Então isso me trouxe essa vontade de falar, essa vontade de dividir informação, que até quando eu comecei a fazer isso, todo mundo falou, nossa, tá parecendo a Lê lá da faculdade, que gostava de falar, que gostava de se comunicar. E por isso que eu acabo fazendo esses vídeos pra vocês, porque eu acho que me lembra muito essa época que eu gostava, que era um trabalho que me... Poxa, foi um trabalho que me deu muita coisa, assim, numa época que eu não tinha nada. Então, eu gosto bastante. Bom, terminei minha faculdade, comecei a trabalhar, eu passei por um momento muito difícil na minha família de perder uma tia minha. Ela se suicidou na minha casa, no dia da minha formatura. Então, ela era uma filha para minha mãe, então uma pessoa que estava doente, que precisava de ajuda, mas que ela realmente não conseguiu lidar com essa doença e ela se matou e isso marcou muito a minha família. Então, assim, eu tinha um sonho de fazer neurologia fora, que era uma área que eu gostava muito, apesar de ter feito estágio na GO e também ter gostado muito. Mas a neurologia, eu tinha feito minha faculdade inteira, eu era monitora, então estava tudo meio que certo para eu fazer neurologia. E aí quando aconteceu essa desgraça na minha família, eu vi que eu não podia ficar longe da minha mãe, que eu tinha que ficar perto dela. E o que tinha que eu gostava aqui na minha cidade era ginecologia e obstetrícia. Então eu falei, não, eu vou fazer ginecologia e obstetrícia porque eu gosto, eu vou ficar perto da minha família e eu vou ser feliz com isso. Comecei a residência num hospital que eu não tinha formado, era um hospital federal e não conhecia ninguém, então tinha um certo preconceito, né, de ela veio da particular e tal, mas aí com o tempo a gente conseguiu mostrar que não, que o que importa é realmente o que você estudou, o que você se dedicou. E aí no primeiro ano já, assim, eu fiquei muito feliz porque eu fui a residente homenageada dos alunos. Então eu falei, não, eu acho que foi bacana, eu vim para o lugar certo e eu conheci professores que eu não tinha. Então eram pessoas novas, estava abrindo o meu leque de oportunidade. Então foi muito bom, que é o Hospital Júlio Miller, que eu tenho um carinho muito grande, que eu sempre vou levar comigo.
Terminei a residência. No último ano da residência a gente fica com várias noias, né? Então assim, ai, será que eu quero isso pra minha vida? Será que eu vou conseguir lidar com essa vida corrida? Eu não vou ter hora, não vou ter dias. Te dá um baque, assim. E aí você pensa, ai, vou desistir, vou largar, ainda não terminei a residência, vou fazer outra coisa. Eu lembro que eu pensei em fazer dermatologia, minha cara, né? Mas daí eu tenho uma tia que é dermatologista em São José do Rio Preto e nas minhas férias eu fui ficar com ela lá. Então eu fiquei acompanhando ambulatório, tudo num serviço super bacana. E eu falei, cara, isso não é pra mim. Eu falei, não, literalmente o que eu amo mesmo é a ginecologia obstetrícia. E foi bom eu ter passado por isso, porque daí eu tive certeza do que realmente eu queria. Bom, eu tive uma oportunidade muito grande quando eu saí da residência, que é a doutora Giovana Fortunato, que foi minha professora, que eu amo de paixão, que me chamou para atender no consultório dela. E eu fui, lógico, não ia perder essa oportunidade, não tinha convênio, atendia todos os planos que vocês imaginassem, dava plantão em tudo quanto é lugar, ambulância, de clínico, em tudo quanto é lugar em Cuiabá, policlínica por saúde, eu já trabalhei. Aí depois, com o tempo, a gente foi selecionando e foi ficando realmente só na área, né? O Santa Helena, que foi uma escola pra mim, que eu tenho o maior carinho, que é onde eu aprendi mesmo a partejar. Meus professores queridos de lá, então é de lá que eu comecei a ver essa questão da humanização do parto, de ver que realmente o parto normal é o melhor para a mulher e para o bebê. A gente aprendeu isso na residência, por que no meu consultório eu ia fazer diferente? E aí as coisas foram acontecendo, não foi eu que quis. As pacientes vinham para mim fazer pré-natal, ai doutora, o que você acha do parto normal? Eu acho bacana, vamos tentar. Sério, vamos tentar. E aí a gente foi fazendo. E acabou que aconteceu de eu acabar ficando conhecida como isso, mas não foi a minha intenção, realmente foi o que eu aprendi na faculdade, na residência, de que realmente a cesárea é só quando tem indicação, mas lógico que uma das indicações é quando a paciente quer. Então, se a paciente tem um desejo, está mais que indicado, né, dela fazer uma cesariana. Mas eu acho que ter essa conversa com a paciente franca e dar essa oportunidade de escolha foi o que me diferenciou. E eu amo o que eu faço, eu brinco, não é fácil, é cansativo, mas eu libero ocitocina junto com as pacientes. E aí eu esqueço dos problemas, eu esqueço do cansaço e depois eu quero fazer de novo. É meio um vício, entendeu? Mas acredito no meu trabalho, eu acho que fazer o bem e propagar o bem é o principal legado que eu quero deixar. E eu dou aula para os alunos, para os residentes, e eu sempre falo isso para eles, eu sempre estou disponível para ajudá-los, para que o crescimento, o sucesso, ele é consequência do seu trabalho bem feito, do seu trabalho com amor. E é isso que eu faço. Muito amor.